são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação: Wilson Brasil e Darcio Alves. Horas 6 minutos no ar, o Comunidade em Ação. Boa tarde a todos, prazer tê-los como ouvintes, é um prazer tê-los conosco. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil, boa tarde você, ouvinte, obrigado pela sua audiência e sua sintonia. Boa tarde, Jonathan. Muito bem, boa tarde, meu amigo Marcondes Oliveira. Daqui a pouco vamos falar muito sobre ainda política. Será que acabou a política? Já passou a política? Não sei porquê, mas parece que não. Daqui a pouquinho tudo isso e muito mais aqui no Comunidade em Ação. E agora, meu amigo Jonathan, vamos às manchetes. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, agora sim, vamos às manchetes dos principais jornais do país para hoje. Hoje, uma segunda-feira, 14 de outubro de 2024. E vamos às manchetes que foram destaques durante o dia de hoje. Vamos começar pelo jornal A Folha de São Paulo, que diz que apagão em São Paulo completa 2 dias e Enel terá 2 meses para explicar a crise. O jornal Estado de São Paulo traz o seguinte: sob pressão, Enel aumentará efetivo no combate a apagão. Jornal Valor Econômico de São Paulo: concessão, série de leilões tem potencial para contratar 24,2 bilhões em obras. O jornal Globo do Rio de Janeiro: Enel não cumpriu o plano de contingência, é o que diz as agências. O jornal Dia Rio de Janeiro: novas regras, entenda as propostas para planos de saúde. Jornal Correio Brasiliense: regular os Big Techs é desafio para o governo. Se a pronúncia não for essa, me perdoa. Jornal Estado de Minas: emoção e dor na despedida. Jornal 0 Hora Rio Grande do Sul: formação no Rio Grande do Sul, cresce a presença de universitários na EAD. Jornal Diário de Pernambuco: Olinda e Paulista disputadas voto a voto no segundo turno. Jornal do Comércio Grande Recife: indústria demanda qualificação de 14 milhões de brasileiros até 2027. Jornal à Tarde: Bahia: vítimas de trabalho escravo lutam por um recomeço. Jornal Diário do Nordeste, Ceará: pela terceira vez, Caucaia tem disputa no segundo turno. Estas foram as manchetes dos principais jornais do país para hoje, Dilson, uma segunda-feira, repito, 14 de outubro de 2024. Editorial do dia com Wilson Brasil. Meus amigos, como diz os sábios, sem pisar na embreagem, vamos aqui falar de um assunto considerado importante, principalmente para mim. Olha só, eu criei um grupo para interagir com os amigos, e ali eu escolhi alguns amigos e coloquei neste grupo para a gente interagir, conversar, passar as novidades, se informar e informar para os amigos. E de repente eu tenho observado que esse grupo acabou sendo contaminado pelas paixões partidárias que desconhecem a razão. Nós temos nesse grupo esquerda, direita, centro, centro-esquerda, centro-direita e gente que não está nem aí para a política. Nenhum nem outro. E é interessante, porque todos os dias, à noite ou pela manhã, quando abro esse grupo, eu realmente acabo me divertindo com ele, dando muita risada. Hoje, eu encontrei uma matéria que eu, sincero e honestamente, tive que responder. Porque nessa matéria estava chincalhando, estava fazendo memes com o senhor presidente da República e a sua primeira-dama, de uma forma jocosa, desrespeitosa,
E eu tive que responder, porque não é forma, não é maneira de se tratar autoridades, especialmente de onde o comentário surgiu de uma pessoa academicamente preparada, formada, com tipo de brincadeira de mau gosto, como saiu no grupo. Porque a gente tem que começar a separar as coisas. Mesmo quando você está disputando uma eleição, ou que alguém que você torce, ou um partido que você é simpático, mesmo que ele esteja disputando essa eleição acirrada, está ali na disputa palmo a palmo, eu sempre defendi que essa eleição tem que ser defendida com propostas, com ideias, para que a própria população escolha e, naturalmente, vote naquele que mais lhe agradar. E a gente vê, nesse mundo que vivemos, especialmente aqui no interior da Bahia, aqui na porta de entrada do Nordeste do Brasil, as pessoas, claro, não estou aqui generalizando, algumas pessoas com suas paixões doentias começam a trazer assuntos, compartilhar fake, compartilhar bobagens que chegam ao ponto de ser ridículo, especialmente pelas pessoas que fazem esse compartilhamento, ser pessoas, como diz, preparadas academicamente, mas mesmo assim eles insistem em denegrir, eles insistem em achacoalhar, eles insistem em ofender moralmente as pessoas, sem ter certeza e conhecimento do que está fazendo. E por várias vezes, depois disso, eu pensei até em acabar com o grupo, e não acabei porque, graças a Deus, a maioria são de gente boa, e a gente tem que começar a evitar isso, tirando essas pessoas, não é? Afastando essas pessoas do grupo, para não contaminar os outros. Porque muitos acabam indo na mesma onda e seguem os compartilhamentos e seguem dando risada, dando veracidade o que não existe, e a gente não pode deixar isso continuar. Imagine se nós tivéssemos o WhatsApp quando Jesus Cristo andava pelo mundo, pelo planeta Terra. Olha só que guerra que ia ser. Ora, é só você lembrar do julgamento, quando Pôncio Pilatos disse Jesus ou Barrabás. E você pode observar a impressão que dá, naturalmente, guardando as proporções devidas, a impressão que dá que alguém disse aqui assim: escolherás errado. Se escolheste errado hoje, passará a escolher errado por tempos e tempos sem fim. E é por isso que nós estamos embarcando nesse navio, ou melhor, nessa canoa que estamos dentro. Lamentavelmente, as pessoas têm que deixar essa paixão doentia. Vamos discutir a razão. Vamos ver o que favorece, o que beneficia as pessoas, nossos irmãos, nossas irmãs. Porque Deus, quando nos deixou no planeta Terra, e o meu amigo Marcondes entende muito mais disso do que nós, deixou para que fôssemos felizes. Nós é que estamos cavando a nossa própria sepultura, meu amigo Dilson Bebê, e a hora certa. 15 horas mais 14 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta, agora vamos aos nossos apoios e voltaremos daqui a pouco, porque eu quero perguntar aqui aos ouvintes e meu amigo Marcondes, quando é que essa eleição vai terminar? Ele deve me responder daqui a pouco. Vamos lá. Comunidade em Ação. Apresentação, Wilson Brasil. 3h15. Mix Mateus tem tudo para o seu negócio e sua casa com muito mais economia. Venha para a Decoflex, comércio de colchões, móveis e eletrodomésticos. Na Decoflex você encontra cama box, cozinha, guarda-roupas, cômodas, estofados, penteadeiras, cabeceiras de cama box, hackers e painéis. Colchões das marcas Ortocrim, Castor, Ortobon, Reconflex e Gazin. A Decoflex faz colchões sob medida. Na hora de renovar sua casa, o lugar certo é a Decoflex. Avenida Regis Pacheco, 196 Centro. Fone 3422-2652. 3422-2652. Venha para Decoflex. A
Aniversário Economarte, o grandão da economia. Um mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira. Chocolate Hershey's, mais 102 gramas ao leite, R$2,99. Macarrão espagueto comum 400 gramas, R$1,68. Flocão de milho flocão 400 gramas, 98 centavos. Feijão carioca baiano, 1 quilo, tipo 2, R$3,78. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 15 de outubro. Economarte. Programa Comunidade em Ação. Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Muito mais. Muito bem, estamos de volta, são 15 horas 16 minutos, mais uma vez, boa tarde, meu amigo Marcondes Oliveira, e a pergunta continua no ar. Afinal de contas, se vocês observarem, nós temos aqui um blog que diz assim, destaque nacional, processo de inelegibilidade de Sheila Lemos vira tema do jornal CNN. Eu fui até ouvir direitinho, não vi falar assim, mas então, tá aqui. O processo de inelegibilidade enfrentado pela prefeita reeleita de Vitória da Conquista vem sendo muito comentado. Na última sexta-feira, dia 11, o tema virou assunto no jornal da CNN, comentado pela analista de política Luísa Martins. A analista afirma que o Tribunal Superior Eleitoral, onde corre o processo da atual gestora, analisa uma forma de evitar que os candidatos disputem a eleição e possam correr risco de terem suas candidaturas impugnadas. Na minha visão, está fechando a porta depois de roubado. Isso devia ter sido resolvido bem antes. Não aqui. Mas a própria lei tinha que observar essas brechas, isso que aconteceu. Não é? Bom, meu amigo, e agora aparece também problemas em Conquista com relação aos vereadores. Estão falando de transferência de eleitores de um município para outro em carretas, né? Carretas e carretas de gente, que para você trazer 1.500 pessoas, não se traz dentro de um Jeep, nem dentro de um Fusca. Vem muita gente. Já se fala em cotação de gênero, coisa que já aconteceu na eleição passada. Não é? Quando um vereador acabou perdendo a cadeira. E outros quase que perderam. E outros não perderam porque, segundo as más línguas, tinha bons advogados. Abriu-se um leque, né? Abriu-se um leque. Então as coisas estão acontecendo de uma maneira escandalosa e todos nós sabemos da lisura da nossa, aqui em Conquista, Justiça Eleitoral, que fez um belo trabalho e fez sempre um belo trabalho e que agora começou a aparecer esses problemas, não é? Esses problemas que coloca, infelizmente, em dúvidas, né? Talvez o conhecimento, não sei, a lisura, não sei. Só sei que estão burlando a lei. O que aconteceu é normal? Pode-se fazer isso? Se puder fazer isso, vamos juntar um dinheirinho também para comprar aí algumas coisas, né? Não sei o que está acontecendo. A gente sempre soube que aqui em Vitória da Conquista, né, a lei é dura, severa, ela foi feita para ser obedecida e a gente sempre confiou muito nela. E não é agora que meia dúzia de pessoas que chegam aqui quer bagunçar o coreto e eu tenho impressão, Dilson, não tenho certeza, não tenho bola de cristal, que muita coisa pode ainda acontecer nas eleições aqui em Vitória da Conquista, meu amigo Marcondes Oliveira. Ô Wilson, você que é uma pessoa aí que tem idade assim um pouco mais do que a minha, já ouviu falar no SPC? Serviço de Proteção ao Crédito. Serasa, isso? Quando você, por alguma razão, tinha seu nome lá pichado lá no SPC, você poderia comprar em algum estabelecimento a crédito no Brasil? Mesmo porque não me vendiam, não é? Não. Exatamente Poderia? por isso. Não podia. Não poderia. Claro. Então é o seguinte, o sistema, a outra coisa é que eu estou de posse aqui, melhor dizendo, aqui em mãos, de um cartão de crédito.
Com esse equipamento aqui, eu faço negócio em qualquer espaço comercial que aceite esse sistema de pagamento. Perfeito. Não é assim? Isso. De onde eu estou, de onde eu estiver, para mim fazer uma transação financeira, eu preciso me deslocar hoje de onde eu estou para até a minha agência bancária de origem da minha conta para mim fazer algum tipo de transação? É preciso? Ou é preciso eu Então, claro. me deslocar de lá por exemplo, eu estou em São Paulo em viagem e eu tenho um recurso na minha conta para mim fazer algum pagamento, alguma coisa, eu preciso sair de São Paulo? Não, faz de lá mesmo. Faz lá mesmo. Então, por que eu estou fazendo essas perguntas? Gente, quando o sistema eleitoral eletrônico aqui no Brasil entrou em vigor, foi um boom. Foi um negócio fantástico. Isso. Agora, eu já fiz uma crítica lá quando eu estive prestando um serviço lá no próprio TRE, de que o sistema está arcaico. Porque hoje, para mim fazer uma transação financeira, eu estou no ônibus, aí eu no aeroporto, eu num ônibus ou então no avião, eu paro no aeroporto ou num ponto de apoio, onde quer que seja, e eu faço dali de um caixa eletrônico, eu faço uma transação financeira. Isso. Por que para mim votar ainda é preciso eu me deslocar de onde eu estou até uma urna, numa referência, tal? Não já poderia ter esse tipo de sistema? Então, verdade. O sistema é totalmente arcaico. Quando eu lhe digo sobre o Serasa e o SPC, a respeito do imbróglio que está aí com o nome da prefeita, que foi referendada pela população nas urnas. Que vale a pena lembrar, mais de 58%. Mais de 50%, certo? Beirando a casa dos 60%, vamos arredondar assim, 60% dos votantes falaram, eu quero essa candidata. Aí é o seguinte, quando eu chego num estabelecimento para comprar crédito, que o meu nome está negativado, automaticamente o comerciante quando faz a consulta, não me nega a compra por causa disso. Perfeito. E por que TRE, TSE, tem alguma coisa aí que o valha? Não barrou a candidatura da mulher lá no Nascedouro? Exatamente. É preciso de que alguém faça a provocação. Então, senhores necessitados de provocação, por favor, só receba seus salários também quando vocês forem provocados. Enquanto vocês não forem provocados, não tiverem demanda, vocês passem a ganhar por produção. Que não dá. Isso não é uma coisinha assim, isso não é uma brincadeirinha, não. Ao final de contas, assim como foi de Vitória da Conquista, uma cidade com quase 400 mil habitantes, poderia ser uma cidade dela aí com 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, bem como também podia ser uma grande metrópole aí com milhões de habitantes. Isso, o que está em jogo, o que está em voga, não é simplesmente uma paixão, alguém que gosta de uma política e quer ganhar um jogo, não. Vamos melhorar esse sistema, senhores ministros de plantão, senhores governantes, senhores parlamentares. Vamos modificar esse negócio? É uma falta de respeito com o cidadão que sai de sua casa para ir votar, né? Isso, porque aos cidadãos ficou claro que, como a defesa da prefeita falava, se eu estou aqui no horário eleitoral, é porque eu posso ser votada? Claro. Aí, por outro lado, os seus adversários utilizaram do expediente dizendo que a candidata estava com uma querela na justiça e que os dois estavam falando a verdade. Como é que tem sobre um assunto duas verdades? Aí a cabeça do eleitor aqui fica meio aqui em parafuso e os senhores juízes, lamentavelmente, na cabeça de vocês está faltando juízo. Na cabeça dos nossos juízes falta juízo, porque permite um negócio, a regra do jogo é essa. Eu me lembro que aqui uma partida de futebol em função, acho que foi seleção brasileira, duas seleções, eu lembrei agora, duas seleções da envergadura que é Brasil e Argentina para o continente.
Isso. O jogo foi barrado, não teve condição de acontecer, a torcida em campo, tudo preparado, e a justiça chegou lá e barrou aquele negócio. Quer dizer, uma partida de futebol não aconteceu. Mudou o quê entre Brasil e Argentina? Ambas foram para a Copa do Mundo, o Brasil teve a sorte que teve e a Argentina foi campeã. Pronto. Não mudou absolutamente nada o fato de não ter acontecido a partida de futebol, ou seja, uma partida de futebol tem mais importância, tem mais ação para com as autoridades de plantão de que uma eleição. Ou, ao final de contas, estão certos aqueles que pouca razão dá para esta causa, que é de nem ir lá votar, depois eu pago a multa. Senhores, quem está dando um mau exemplo, o negócio está vindo de cima para baixo. Com que ânimo eu vou estimular esses jovens de 14, 15 anos a já logo mais aí estarem fazendo o seu ingresso aí na Justiça Eleitoral, fazendo a sua inscrição, tirando seu título de eleitor para participar de pleitos, sendo que aqueles que deveriam se portar de forma exemplar, mostrando aí como é que funciona a coisa. Então nós estamos aí com essa situação. Agora nós já temos outras situações aí de candidatos a prefeitos que com ameaça de expulsão de dentro do partido, é situação de inelegibilidade por conta da questão de cota de gênero, que para mim isso é uma tremenda de um erro, isso é um tremendo de um erro, porque para mim é o seguinte, lugar de mulher é onde mulher quer estar. Claro. Se a mulher não quer estar na política, cara, você colocando essa imposição de 30%, isso não é democracia, não. Isso é imposição. E a maior prova disso é que você não consegue. Isso é imposição. Elas não querem. Aqui, olha, elas querem algo melhor. Eu moro num país que se diz democrático, onde eu sou obrigado a votar. Que democracia que me obriga. Eu acho que os senhores lá que pensaram as polis lá na antiguidade, na antiga Grécia, quando a gente escuta, quando a gente pronuncia isso, que aqui no Brasil, aqui nós vivemos uma democracia onde o povo é obrigado a votar, eles ficam revirando nesses túmulos dele lá. Esses pensadores lá da Grécia Antiga, quando pensaram esses sistemas e essas situações. Aqui no Brasil, o voto tem que ser facultativo, tem que ser livre, vá votar quem quer, seja... E outra coisa que veio muito à tona, que está sendo muito debatido, sabe o que é? Que nem na cidade de Feira de Santana. Um cidadão do partido, se eu não estou enganado, foi do PSOL, foi o mais votado, com mais de 11 mil votos. Mas como o coeficiente precisava ser 14 mil, os demais da sua legenda não tiveram voto suficiente e ele perdeu a eleição com mais de 11 mil votos. Olha, senhores do TSE e senhores senadores de plantão, a vocês compete o direito, o dever de provocar um plebiscito no Brasil. Provoque esse plebiscito com o seguinte tema: vamos continuar com eleição proporcional ou os mais votados é que ocuparão as cadeiras? Como aqui em Vitória da Conquista, no Parlatório Municipal, nós temos 23 cadeiras. Os 23 mais votados é que vão ocupar as cadeiras. Essa é a minha opinião, mas para isso tem que mudar a regra, tem que mudar a lei. E quem pode fazer essa provocação, quem pode fazer isso, o Senado da República, em provocar um plebiscito, nos convocando, convoca a sociedade. Ou, ao final de contas, os senhores não estão aí dizendo que é para representar ou não a nós. Ao final de contas, nós os elegemos para isso. Então, senhores, por favor, prestem atenção, tem muita coisa errada dentro do nosso sistema. E da forma que está caminhando, a gente não sabe, porque cada vez que passa, a gente caiu num ostracismo, porque as pessoas não têm mais interesse de se envolver. Os novatos não têm interesse de se envolver. As pessoas que estão de fora não têm interesse de entrar mais no sistema eleitoral. Por quê? Porque o sistema é viciado e aquelas cartas marcadas de sempre. Não renova nada, não muda nada, tudo continua a mesma situação. Muito bem, são 15 horas e 30 minutos, Dilson. Tem um agravante. Que você chega em Salvador, falando no caso da inelegibilidade da prefeita, e você tem um resultado,
de 4-3. De 4-3. Se fosse de 7-0, tudo bem. De 4-3. 3 desembargadores acham, não é? Encontrou na lei que não tem nenhum problema. 3 desembargadores votaram a favor da prefeita. 4 contra. Uma chegou a pedir vistas para analisar com mais tempo e voltou a votar contra. Tudo bem. Então tem alguma coisa errada. Conquista aprovou. Salvador teve esse placar apertado de 4-3. Desce agora para Brasília. E além desse placar de 4-3, Deus, tem a vontade de quem tem que ser respeitada, que é a vontade do povo de Vitória da Conquista. É verdade. Para não ser muito repetitivo, o que Marcondes falou... Tem alguém na linha aí, meu amigo Jonathan? Tem quem é? Gilberto. Sim. Posso soltar Gilberto? Vamos ver Gilberto aqui. Põe Gilberto aí, vamos ouvir o que Gilberto tem a dizer. Naturalmente, Gilberto, nós temos aqui todo o carinho e respeito aos nossos candidatos. Nós já falamos aqui diversas vezes que na mão de quem ficasse estaria em ótimas mãos. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Gilberto. Tá dando para ouvir. Vê aí. Tá dando. Tá, pode falar. Pode falar, Gilberto. Sim, continua. Perfeito. Perfeito. É isso aí, Gilberto. Um abraço, meu amigo Gilberto. Muito obrigado aí pela sua participação. Diz, bebê. É isso aí. Valeu, Gilberto. Obrigado pela sua participação. É procurando chifre em cabeça de cavalo, né? Pra gente não alongar muito, assim, e dando aqui pegando uma deixa do que o Marcondes comentou, o sistema, né? O erro lá de trás, será que se os adversários tivessem ganho então em cima do erro, então, será que, não, vamos botar atrás porque lá a adversária, a prefeita atual está errada, então vamos ter que mudar, sim. Você também ganhou, mas o sistema lá está errado, porque ela estava assim, ela estava inelegível, então vamos ter que fazer uma outra eleição. Será que faria isso também? Será que depois de um erro, porque estava errado, se o sistema estava errado, então tem que desmontar tudo e fazer tudo de novo, né? Porque a gente acompanhou aqui, Brasil, depois de pesquisas que não saíram, então depois que viu que o resultado poderia ser não favorável, aí que for buscar, então é complicado, a gente fica assim, né, a falta de respeito com o eleitor em relação a isso, né, quer dizer que depois que viram que a situação não estava favorável, então vamos para o plano B. Então é complicado, a gente fica triste com essa situação que vem acontecendo no nosso país. O sistema tem que mudar realmente para poder atender a essas necessidades e essa falta de respeito ao nosso eleitor aqui de Vitória da Conquista. É verdade. Boa tarde, meu amigo Mazinho do Pé de Galinha. Luiz Brasil, boa tarde, Brasil, o programa do Comunidade de Ação. Brasil, na minha opinião, a seleção de Conquista devia ser cancelada e começar tudo de novo, agora em novembro, entendeu? Essa eleição foi uma negação. O dinheiro rolou solto nos 4 cantos de Conquista. Valeu, Brasil! Muito bem. É claro que alguma das nossas falas aqui, nós estamos
no item da conjuntura, não é isso, meu amigo? Nós não estamos aqui afirmando absolutamente nada, porque confiamos na lei, obviamente, a gente tem certeza que a lei está investigando. E se tiver errado, né, Marcondes? A gente não tem dúvida que aconteça. É porque nós, os eleitores, a gente acaba sendo um pouco também imediatista. Porque as coisas aconteceram ontem, a gente quer que já tenha o resultado hoje. Não, as coisas estão sendo investigadas. Se nada tiver de errado, não é verdade, Marcondes? Aí, obviamente, a coisa vai transcorrer normalmente. Claro, temos que confiar nas pessoas que estão aí à frente para investigar e depois dar o veredito. Nós temos que confiar. Meu amigo Mazinho, do Pé de Galinha, eu cheguei, Mazinho, a pensar igual você, e eu continuo pensando por enquanto, né? Pelo que eu estou vendo aí. Claro que depois da investigação a gente vai e fala assim, olha, é isso aí e tal. Ele está dizendo que, na opinião dele, essa eleição deveria ser anulada e fazer outra agora em novembro. Pode acontecer. Podia fazer em novembro. Existe essa possibilidade, né? Existe essa possibilidade, se caso, já foi detalhado isso aqui, inclusive pelo advogado que trouxemos, e essa possibilidade, se daqui até janeiro, esse imbróglio continuar como está. Isso. Não é verdade? Porque aí alguém da Câmara ficaria no lugar, nessa vacância de janeiro, não é? E aí teria uma eleição complementar, não é isso, Marcondes? Teria 6 meses para poder eleição fazer complementar. É isso. Não está descartado isso, não. Tá, não. É por isso que a nossa justiça, não é, está aí à frente, trabalhando, eu sei que estão trabalhando pra caramba, para arrumar essa bagunça. E a justiça vai decidir realmente o que vai acontecer. E a gente sabe, pelo que a experiência que temos, que quando se trata de justiça, não está lá de dedo. Não é? As coisas têm que acontecer e acontece com uma certa amorosidade também, infelizmente. Mas isso faz parte. Isso funciona assim mesmo. Muito bem, meu amigo Dilson Bebê. Vamos falar agora de outros assuntos. Que hora é, Dilson? 15 horas mais 37 minutos. Estamos trabalhando em nome de quem? Em nome da Deconflex, comércio de colchões móveis e eletrodomésticos, cama box, cozinha, guarda-roupas, cômoda, estofados, penteadeiras, cabeceiras de cama box, hackers e painéis, colchões das marcas Ortoclean, Castor, Ortobon, Reconflex e Gazin. A Deconflex faz cálculo de colchões sob medida na hora de renovar sua casa. O lugar certo é a Deconflex. Fica aqui na Avenida Regis Pacheco, número 196, Centro. Telefone 3422-2652. Avenida Regis Pacheco, 196, Centro. Telefone 3422-2652. Eu falei Deconflex, Brasil. Deconflex vendendo muito mais porque tem bom preço e um excelente atendimento. Alô, meu amigo Crescêncio, um abraço para o Crescêncio, um abraço para todos os seus clientes e um abraço aí para o quadro de profissionais que atendem aí na Deconflex. Um abraço, Crescêncio, e um abraço Irapuã Sampaio, que está hoje no sofá, ouvindo a gente, né? E daqui a pouco ele liga dizendo assim, até errou tal lugar, errou ali e tal, e está lá fiscalizando. No sofá, no alto da Serra, da Aparecida. 15 horas 39 minutos, vamos rapidamente a um bloco de apoio. Daqui a pouco a gente volta, meu amigo Marconi, falando o seguinte: debate na cidade. Com saída da Via Bahia, movimento, claro, o movimento Conquista. Duplica Sudoeste, não é isso? Duplica Sudoeste. Defende que o Exército assuma a BR-116 e a BR-324. Seria muito bom. Vamos falar sobre isso depois dos nossos apoios culturais. Vamos lá! Comunidade em Ação. Apresentação: Wilson Brasil. Mix Mateus tem tudo para o seu negócio e sua casa com muito mais economia. Seja no varejo ou no atacado, vem comprar barato. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas.
Venha para a Decoflex, comércio de colchões, móveis e eletrodomésticos. Na Decoflex você encontra cama box, cozinha, guarda-roupas, cômodas, estofados, penteadeiras, cabeceiras de cama box, hackers e painéis. Colchões das marcas Ortocrim, Castor, Ortobon, Reconflex e Gazin. A Decoflex faz colchões sob medida. Na hora de renovar sua casa, o lugar certo é a Decoflex, Avenida Regis Pacheco, 196 Centro. Fone 3422-2652. 3422-2652. Venha para a Decoflex. Você sabia que é muito importante salvar ou reservar um pouco do que você ganha mensalmente para que no futuro você tenha uma vida financeira saudável? Eu sugiro que você guarde pelo menos 5% do que você ganha todo mês. Procure guardar um percentual do seu dinheiro a cada compra que você fizer. Essa é uma forma de gerar uma redução de seus recursos disponíveis. Apoio. Melodia, melodia! Programa Comunidade em Ação. Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Muito mais. São 15 horas e 42 minutos. Comunidade de Ação, o menor espaço de tempo, o maior número de notícias. Olha o debate na cidade. Com saída da Via Bahia, o movimento defende que o Exército assuma a BR-116 e a BR-324. No mês passado, o ministro da Casa Civil, Rui Costa Santos, se eu fosse dar aqui a minha opinião, eu vou lá e dando a minha opinião, um ministro que tem sangue no olho. Até agora, a não ser que tenha algo por trás de tudo isso. Porque passaram outros, as reclamações foram as mesmas, o descaso da Via Bahia foi as mesmas, a mesma, e ninguém fez nada. O ministro veio aqui e vai expulsar a Via Bahia daqui. Então, no mês passado, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, gerou repercussão nacional ao anunciar o rompimento do contrato com a Via Bahia, a concessionária de rodovias. A empresa é responsável pelas concessões da BR-116 e BR-324, mas enfrenta uma série de queixas por não cumprir suas obrigações contratuais em Vitória da Conquista. As demandas mais urgentes incluem a duplicação da BR-116 e a construção de 5 viadutos no andar rodoviário Jadiel Matos. Com o anúncio do ministro, surge a preocupação sobre o futuro das rodovias. A partir de 1º de janeiro, caso a mudança se concretize, José Maria Alves Caires, empresário, ativista e ex-prefeito de Dom Basílio, se manifestou a favor de que o Exército Brasileiro assuma a administração da BR-116 imediatamente após a saída da Via Bahia. Durante o programa aqui em Conquista, da Coirmã, transmitido por uma rádio aqui, pela Coirmã aqui em Vitória da Conquista, ele destacou que o Exército tem um histórico de execução de obras sem licitação, o que poderia acelerar os processos que costumam se arrastar por anos. Imagina se for esperar mais 5 anos para começar aí. Eu tenho trabalhado, discutido isso, porque se o governo optar, por exemplo, na minha opinião, eu tenho opiniões contrárias, que acham que o Exército não deve assumir, que o Exército não tem quadro, não tem pessoal, mas eu listei aqui algumas obras. O aeroporto São Francisco do Sul, foi o Exército que fez. A BR-370 no Amazonas, foi o Exército que fez. A 160, a 160 no Pará, foi o Exército quem fez. A 364 em Rondônia, foi o Exército quem fez. Nós temos aqui no Nordeste, em Sergipe, a BR-116, um trecho, foi o Exército quem fez. Relatou o empresário e ativista José Maria Caires. Reformou a Via Dutra também. Exatamente. Olha só, e tem duas vantagens. Primeiro, eu quero deixar um abraço para Irapuã, São Paulo, e também para Gil Transportes. Alô, Gil Transporte, aquele abraço. O Exército tem duas vantagens. Primeiro, que não precisa de licitação, não vai demorar. Já fica mais barato. Já fica mais barato. E também não tem desvio de verba pública. Então, é duas já fica vantagens. melhor.
Muito bom. É verdade. E, aliás, nós temos um exército que, por enquanto, né, tem aí feito o seu papel quando procurado. Certo. E está na hora, realmente, de ajudar esse país bagunçado que está o nosso Brasil. Com certeza. Olha, Brasil, uma certa ocasião teve um candidato a deputado federal que ele falou o seguinte: voto no Tiririca, pior do que tá, não fica. Ficou. E ele, no caso aí, ele está devendo essa para a nação, porque infelizmente ficou, viu, Tiririca? No meu ponto de vista, ficou pior. Mas brincadeiras à parte, o que acontece é o seguinte: nós sempre estivemos e estamos a reclamar da prestação dos serviços da Via Bahia. Porque ela não presta serviço de graça. E uma conta que eu sempre questionei e perguntei ao Estado: não existindo a Via Bahia, o Estado é que teria que fazer o serviço que a Via Bahia faz. Claro. Mas o governo deixou de arrecadar os tributos em função de estar funcionando a Via Bahia e a Via Bahia cobrando pedágio? Não. Então nós estamos sendo cobrados duas vezes. Por um serviço que não sai. Agora, a Via Bahia sai hoje. Quem amanhã estará fazendo o que a Via Bahia está fazendo, mesmo com deficiência? Ao meu ver, ninguém, por enquanto. Então, é o Estado vai assumir. que o Exército, que a NASA, que a Assembleia Legislativa, que o senhor ex-governador Rui Costa, seja quem for, assuma e faça pelo menos esse serviço meia boca que a Via Bahia anda fazendo. No que nós temos cobrado da Via Bahia foi e é a falta de honra do que está estabelecido no contrato. Um dos principais, duplicação da rodovia, certo? Porque a gente sabe, em caso da não existência da Via Bahia, num acidente, o SAMU 92 dessas cidades aonde a Via Bahia presta serviço através desse serviço aí de ambulância, o SAMU 92 dará conta? Olha, senhor Rui Costa, o que o senhor está arrumando para si? Prestem atenção. Ouça aí a dica de José Maria, e eu diria, de boa parte da sociedade, porque aonde o Exército tem assumido, tem deixado bom serviço prestado, portanto, mais do que bem-vindo o Exército, até que se resolva, que entre uma próxima. Agora, ficar sem, o senhor sabe, porque olha bem, se a Via Bahia não tivesse necessidade de existir, por que razão então ela veio? Claro. Então o Estado, as concessionárias estão tomando conta das coisas aí. O sentimento do brasileiro é pró-privatização. O senhor sabe por quê, Brasil? Por causa da inércia do Estado. Claro. Porque se o Estado fosse competente à altura, e como ele é, por exemplo, se nós tivéssemos um SUS igual à Secretaria e o Ministério da Fazenda, se nós tivéssemos um setor de distribuição, tal qual é os setores de arrecadação, com a mesma eficiência, nós não precisávamos de concessões, nós não precisávamos de privatizações. Mas a privatização se faz urgente por causa da inércia, da incompetência do Estado. Muito bem, muito bem. Então, olha só, para se ter uma ideia da falta de interesse dos nossos governantes pela vida, em respeito à vida, nós temos aqui uma BR, aqui a 101, não é isso, Deus? 101. A mais perigosa do Brasil. Uma das mais perigosas. Uma das mais perigosas. Um dos principais eixos rodoviários do país, a BR-101, que atravessa o país e começa lá no município de Touros, de Rio Grande do Norte, e termina em São José do Norte, Rio Grande do Sul. Tem mais de 4,6 mil quilômetros de extensão. Olha quem traz pra gente aqui isso. É a Lívia Braz, repórter da Rádio Nacional. Ela traz informação que nós vamos ouvir agora juntamente com nossos ouvintes.
Vamos ouvir. Um balanço da Polícia Rodoviária Federal mostra que entre janeiro e junho deste ano foram mais de 35 mil acidentes em todas as rodovias federais do país, resultando em mais de 40 mil feridos, quase 3 mil mortos. A mais perigosa das estradas, a BR-101, rodovia que começa no Rio Grande do Norte e termina no Rio Grande do Sul, nos trechos de maior número de ocorrências foram registrados 943 feridos em acidentes, que acabaram em 22 mortes. O especialista em mobilidade, professor Carlos Pena Brescianini, tem uma explicação lógica para a quantidade de acidentes nesta rodovia. Todas as estradas que inicialmente foram feitas ligando as capitais brasileiras que ficavam no litoral terminaram sendo interligadas e fazendo parte do que é hoje a BR-101. Então, ela é uma rodovia que tem um tráfego muito grande de veículos, então as pessoas utilizam muito o automóvel. Por utilizar muito o automóvel, aumentou a quantidade de acidentes. O desconhecimento das leis de trânsito e das regras de sinalização são grandes causadores de acidentes, explica o chefe da Coordenação de Prevenção e Atendimento de Sinistros da Polícia Rodoviária Federal, Paulo Guedes. Todo esse sistema viário é construído pensando em dar segurança para o condutor. Se ele tenta fazer uma ultrapassagem aonde é proibido, onde temos faixa contínua, é porque ele não tem visibilidade suficiente. Então ele vai causar um sinistro de colisão frontal. Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná são os recordistas nacionais de acidentes. O estado mineiro também lidera o número de acidentes que acabaram em mortes, seguido por Bahia e Paraná. Desatenção no trânsito, desrespeito às leis e à sinalização e o uso do celular enquanto dirige estão entre as causas desses acidentes, avalia a PRF. Reportagem Lívia Brás. Muito bem, tá aí a Lívia Brás falando pra gente e falando para os nossos ouvintes o que nós estamos falando aqui. É por isso, não é, Marconde, que a privatização é um desejo de todos os brasileiros. Porque o Estado, inércia do Estado. O Estado inexiste. É verdade. Fica difícil desse jeito. Quando o meu amigo, querido amigo, que eu estou querendo trazê-lo aqui, não estou tendo como, não estou conseguindo contato com ele, ele às vezes está aqui, às vezes está em Brasília, disse que o país não precisa de estados, a turma chama ele de visionário. Por quê? Para quê? Se fosse o município responsável pelo seu trecho, nós estamos vendo aí a prefeita asfaltando tudo. Nós estamos vendo a prefeita aqui trabalhando pra caramba. Como podia ser outro? Como já teve outros que trabalhou e trabalhou muito. Se dependesse do município de Vitória da Conquista, pelo menos até Caldeirão ali próximo a Planalto já estaria duplicado. Se dependesse de Vitória da Conquista, pelo menos até a divisa ali de Cândido Salles já estaria duplicado, porque a Prefeitura de Conquista ia se responsabilizar pelo seu território. Mas não depende de quem? Do cidadão que mora lá em Salvador, tem 417 municípios para administrar e acaba não administrando nenhum. E todo município está devendo alguma coisa. Então está aí a dificuldade. É por isso que querem a privatização. Sem contar, Brasil, que esse trecho aqui de Vitória da Conquista até Feira de Santana é um trecho bom, plano, não tem morro, não tem serra para estar derrubando serra, implodindo serra para fazer túneis, poucas pontes, então realmente é um trecho muito bom para se duplicar. E a Via Bahia não quis. Eu não vejo porque não ter feito. Agora, a gente nunca deve esquecer, porque você baixar a mão no chão, pegar uma pedra, tirar, é muito fácil. A gente não pode esquecer que a Via Bahia não foi de todo ruim para nosso trecho, não. Todos se lembram como era a nossa BR-116. Todos têm, aliás, todos não. Tem gente aí que nunca pegou o volante, né? Tá conversando. Aliás, tem um bocado de político ali em Brasília que não sabe nem a marca de um caminhão. Não sabe nem quantos pneus precisa um caminhão, mas está discutindo transporte pesado. Nós que já trabalhamos nessa estrada, a gente sabe o sofrimento que tivemos antes dessa Via Bahia chegar aqui. Meu Deus. Pegue aqui um caminhão, ia para Salvador com um caminhão. Você tinha que fazer muitas orações, pedir a Deus proteção, como tem que pedir ainda mais hoje, porque a velocidade aumentou. Mas o perigo e a estrada não era ruim. Era péssima, não existia, era caminho.
verdade. As condições adversas eram precárias. Rapaz, ali. se tivesse drone naquele tempo, ficasse filmando de cima, você ia ver os caminhões passando por dentro dos mangueiros nas estradas daqui até Salvador, porque a pista não oferecia condições nenhuma, gente. Tem que lembrar isso. A Via Bahia não foi de todo ruim. Não, o problema da Via Bahia é que não cumpriu com o contrato que assinou. Ela não cumpriu com o contrato, e um dos principais, no que a gente sempre está cobrando, é o que diz respeito à duplicação. A questão da duplicação. No que diz respeito à manutenção, conserva, prestação de serviço, é um guincho, é uma coleta de animais soltos em rodovias, é uma questão de uma prestação de socorro para vítimas em caso de acidentes. Então, a gente tem visto o Wilson Brasil. No caso, a manutenção foi dada. Essa questão. Agora, no quesito investimento na infraestrutura é que deixou a desejar. E eu diria o seguinte: não é o Estado que vai fazer. Não. E outra coisa, lembre-se que antes, você quebrava um caminhão aí na BR, você ficava lá dias lá. Hoje não. Você tem uma viatura da Via Bahia, chega lá e faz aquele auxílio. E facilitando as ações de bandidos. Hoje tem as câmaras. As câmeras, tem então, tudo. A pergunta que está é essa. Será que não vai ser igual o efeito Tiririca, pior do que está não fica, e ficará? Essa é a preocupação. Porque eu digo, pelo que o Estado faz e pelo que o Estado já fez, nós não desejamos que volte às mãos do Estado. Portanto, o Exército assuma, mesmo que de forma provisória, até que a nova concessão tome conta. Tome conta. Isso tem que ser cobrado do ministro Rui Costa. Rui Costa. A gente tem que cobrar isso de Rui Costa. Foi ele que tirou a Via Bahia. A gente quer a Via Bahia aqui de novo? Não. A gente gosta da Via Bahia? Não. Mas reconhecemos que a Via Bahia foi útil, temos que reconhecer. Não é? Agora, tinha que existir uma maneira de obrigar a Via Bahia a cumprir com o contrato. É muito fácil. Não quer cumprir, vamos mandar embora, faturou não sei quantos bilhões aqui, vai embora, tchau. Pega as malas de dinheiro e vai embora. Muito fácil. Não leva malas de dinheiro, não. Agora, vai via conta. Prejuízo, como ela disse que teve, eu não acredito. Apesar de não conhecer a contabilidade da empresa. Muito bem, são 15 horas e 58 minutos. Quem vem aí, meu amigo Jonathan, da Melodia? Reconciliação e Graça. Reconciliação e Graça com Pastor Vinícius Reis. Pastor Vinícius Reis, que já deve estar aqui na antessala nos esperando. Pastor, bom programa para o senhor. Não mude de estação. Tá vindo aí um programaço na Melodia FM. Boa tarde, Deus bebê. É isso aí, Brasil. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Boa tarde. Boa tarde, Marcondes Oliveira, que amanhã vai estar aqui, senão o contato dele a gente Boa tarde, Luiz Brasil. Boa tarde, nossos amigos aí, Gilberto, o menino ali do Pé de Galinha, né? O Mazinho do Pé de Galinha, né? Na sua arte ali, manipulando ali as suas ferramentas e ouvindo sempre o programa Comunidade em Ação. Boa tarde a vocês. Até um próximo programa. Muito bem. Eu tô indo aí, viu, Mazinho? Mas eu te ligo antes. Eu tô indo aí. Vamos conversar. Um abraço. Abraço a todos. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Acabamos de apresentar programa Comunidade em Ação.